Amores, nós vamos iniciar agora a segunda parte da nossa revisão de português, tá bom? Guarde bem os conceitos que a gente já trabalhou, e a gente agora vai encerrar esses conceitos, os conceitos que ainda faltam, para que você consiga fazer as atividades finais, tá bom? Vamos lá? Vamos agora para a segunda parte? Meus amores, e o que a gente percebe nisso? Que a mesma palavra, ela pode ter significados diferentes, escrever da mesma maneira, mas dependendo do contexto, ela tem outro significado. E a gente vai chamar isso de quê? De polissemia, mesma palavra com significados diferentes. E nós vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente já falou na sala de aula. Lembra que eu falei com vocês da palavra manga? A manga pode ser a manga fruta ou a manga de camisa. Lembra que eu falei também do pé? O pé pode ser o pé, um membro, ou pode ser o pé da cadeira, o pé da mesa. Então, a mesma palavra, escrita da mesma maneira e com significado diferente. Vamos observar aqui no exemplo que eu deixei para vocês. Olha lá, o Armandinho ele está segurando uma placa. O que está escrito na placa? Ó? Vendo o pôr do sol. Vai aparecer alguém e pergunta para ele, olha lá, quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, o que ele está aqui? Vendo no sentido de ver o pôr do sol. Ele não está vendendo o pôr do sol. Então, aí, essa tirinha é bem legal, né? Porque aqui ele está falando uma coisa de vendo, ele estava contemplando, estava observando o pôr do sol, e o outro pensou, a pessoa que chegou pensou que ele estava vendendo o pôr do sol. Não tem nem jeito, né, da gente vender o pôr do sol. Mas é a mesma palavra, com significado diferente. Então, o significado da palavra, ele vai ser modificado pelo contexto. O significado da palavra vai depender daquilo que eu quero transmitir com aquela frase, com aquele texto. E isso tudo eu preciso observar, tá bom? E isso vai me ajudar no quê? Na interpretação de um texto. Porque às vezes eu não preciso interpretar o texto de maneira literal. Eu tenho que compreender aquilo que o autor, que o escritor quis passar naquela frase, naquele texto, naquele trecho. E isso nos ajuda muito a observar que a palavra ela vai modificar o seu significado dependendo de como eu quero passar, de como que eu quero falar, como eu quero comunicar aquela palavra. Então, tudo vai depender do contexto. Então, quando você for ler alguma história, alguma coisa, observa isso. Lembra lá de algumas histórias que nós vimos no livro? Uma palavra com, às vezes, estava trazendo outro entendimento, outro significado. E isso tudo vai nos ajudar na interpretação do texto. Tá bom? Nós vamos falar agora do uso da aspa e do travessão. Nós vamos falar sobre o diálogo. Quando nós vamos criar um diálogo no texto, a gente precisa destacar que aquilo é uma fala de personagem ou se aquilo é uma fala do narrador. E uma forma da gente mostrar que aquela fala é do personagem é usando o travessão. Outra forma é usando a aspa. Então, quando eu vou fazer um texto, eu preciso usar isso. Então, antes do travessão vem o quê? Lembra lá? Lembrou? 2 pontos, isso mesmo. Eu uso 2 pontos, que os 2 pontos quer dizer que vai ser introduzida uma fala. E o travessão para dizer que aquilo é uma fala do personagem. Ou eu posso usar o travessão também para separar a fala do narrador. A aspa, a mesma coisa. Eu posso usar a aspa para demonstrar que aquela fala é a fala de um personagem, que não é o narrador que está falando. Isso tudo vai nos ajudar na compreensão do texto, para a gente entender o que está sendo escrito, aquilo que está sendo passado. Quando eu vou ler um texto e eu sei desses recursos que o autor usou, eu vou saber que hora que é o narrador, que hora que é o personagem, que hora que está separado entre primeiro o personagem, depois o narrador. Tudo eu preciso observar para melhor entender um texto, para melhor compreensão de um texto. Então, os sinais de pontuação são super importantes. E a gente usa muito no discurso direto, no discurso indireto. E esses sinais de pontuação, a gente vai perceber a diferença do uso deles. Vamos lá? Vamos observar alguns.
Nós vamos falar do discurso direto, do discurso indireto. O discurso direto é aquele que o personagem está falando. Eu posso usar os 2 pontos antes da fala do personagem e depois o travessão. Ou posso usar também a aspa. Isso é porque o personagem que está falando e eu preciso destacar isso no meu texto. E quando eu vou fazer o discurso indireto, o narrador está falando a fala do personagem. Então é diferente, porque ali não há a fala fielmente a fala do personagem. O narrador ele escreve a fala reproduz a fala do personagem. Vou colocar aqui uns exemplos e a gente vai falar sobre isso. Meus amores, agora a gente vai falar do discurso indireto. Lembrando que o discurso indireto é a fala do narrador. Então, se é a fala do narrador, eu não preciso colocar o travessão, diferente daquele que nós vimos agora, né, no discurso direto, que havia um travessão quando o personagem ia falar. Mas o narrador ele pode falar a fala do personagem. E para isso, ele não precisa usar nem a aspa, nem o travessão. Vamos ver como o texto pode ficar? Olha aqui, nesse exemplo que eu acabei de colocar. Na segunda-feira, o Maleninho contou-me que não fizera o trabalho de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. É a mesma fala, não é? Só que agora é o narrador falando a fala do personagem. O que nos ajuda isso? Saber discurso direto, saber discurso indireto. Para que eu possa entender no meu texto quando é o personagem que está falando, quando é o narrador que está falando. Quando eu vou ler uma história, isso precisa estar bem marcado para que eu possa compreender essa história, para saber realmente quem está falando naquele momento. Quando você vai criar o seu texto, da mesma maneira, você precisa separar as falas dos personagens, precisa separar quando é um personagem que está falando, quando é um narrador que está falando. Isso tudo é feito com o uso de sinais de pontuação. Os 2 pontos, a aspa, é o que vai nos ajudar a introduzir as falas dos personagens. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês possam guardar esses conceitos que nós aprendemos. Vamos agora fazer atividades finais e qualquer dúvida é só me falar, tá bom? Nós estamos juntos e para tirar qualquer dúvida. Beijos.